Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre os objetivos de pesquisa. Ok. Bom, então, o que é um objetivo de pesquisa? O objetivo tem a intenção de esclarecer aquilo que o pesquisador pretende desenvolver. Então, é realmente a essência do trabalho, o que eu vou fazer nesse trabalho. Então, né, e deve abranger desde os caminhos teóricos até os resultados. Isso é importante também. O objetivo ele é sempre mais amplo, ele é sobre o trabalho em si, ele não é só sobre os dados de pesquisa, né? Então, eu tenho que construir um objetivo que dê conta tanto da fundamentação teórica quanto dos dados que eu vou analisar, de forma a guiar e orientar, né, o processo de pesquisa. Então, para Marconi e Lacarrasta, toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para se saber o que vai se procurar. E assim, quando também se estabelece o que vai se procurar, ajuda a se orientar no que não vai se olhar, o que não vai se procurar nesse trabalho, né? Então, definir os objetivos é um requisito para a pesquisa. Então, os tipos de objetivos, né? Então, a gente costuma também desmembrar esses objetivos como forma de organizar a estrutura do trabalho, né? Então, um objetivo geral, maior de todo o trabalho, e depois alguns objetivos específicos, que geralmente os objetivos específicos são as partes que a gente divide o trabalho, né? Então, num artigo, né? A gente costuma estabelecer de 2 a 3 objetivos específicos, sendo um objetivo da parte teórica, né, os objetivos específicos, um mais teórico, né, que eu vou dar conta na fundamentação do trabalho, e um objetivo da parte dos resultados e análises, né, ou 2 objetivos, um dos dados e das análises, né. Então, de 2 a 3 objetivos, né, a gente costuma desmembrar o objetivo geral, considerando o tipo do trabalho ser um artigo, né? Então não ser um trabalho tão grande. Quando é um trabalho já maior, às vezes se desdobram em mais objetivos específicos, né? Então, o objetivo geral, ele é baseado na questão norteadora da pesquisa, isso é importante. O objetivo, ele é diretamente vinculado à questão de pesquisa, ao problema da pesquisa, né? Então, a única diferença, eu sempre digo, que o problema de pesquisa, ele leva lá a interrogação, e o objetivo, ele não leva, né? E, além disso, a pergunta, geralmente, de pesquisa é como desenvolver uma aula de filosofia para o ensino noturno, né? Para turmas para alunos do noturno, né? Como desenvolver então uma aula de filosofia para alunos no noturno. E o objetivo não vai ser esse como, né? Então o objetivo vai ser analisar, sempre um verbo, né? Analisar como é possível desenvolver aulas de filosofia para alunos do noturno. Compreender as possibilidades de desenvolver aula de filosofia para alunos do ensino médio noturno, né? Para alunos do noturno, né? Então, sempre tem esse verbo, né? Compreender, analisar, discutir, investigar, né? Apresentar uma proposta para desenvolver a aula de filosofia, para desenvolver a filosofia com alunos do ensino noturno, né? Então, ele é mais amplo e deve ser formulado em uma única frase. Então, é sempre também o objetivo é uma frase, né? Pode ter vírgula, mas é uma frase não muito longa, né? Então, para formular esse objetivo, deve, né, se orientar pela pesquisa, o que pretendo pesquisar. Então, o que eu quero pesquisar. Exemplos de organização, então, do objetivo geral. Então, exemplos do objetivo geral, né? Como organizar o objetivo geral? Então, ali a gente pode ver o exemplo a partir do problema de pesquisa, né? Então, um problema de pesquisa estabelecido em quais os motivos da evasão escolar numa escola, né? Tá. Então, o objetivo será o quê? Analisar os motivos. Então, eu tirei quais, né? Quais os motivos, que dá a noção de pergunta, por um verbo. E o verbo é sempre no infinitivo, né? Então, analisar, compreender, investigar, né? Então, outros exemplos, né? O problema, qual o impacto da idealização do retrato da mulher na mídia? Né? O objetivo geral será compreender o impacto da idealização, né? Então, compreender, né? Tirei a palavra do qual, que dá noção de pergunta,
e substituir por o verbo compreender, né? Então, a gente sempre fala, né? O problema e o objetivo são iguais, só muda ali as palavrinhas, né? A palavrinha e a ponto de interrogação por um verbo, né? Problema, como se constituiu as políticas públicas de turismo? Analisar as políticas públicas, né? Ou analisar como se constituíram, então, as políticas públicas de turismo, né? Poderia ser também o objetivo geral desta forma, tá? Os objetivos específicos, né? Então, os objetivos específicos são os desdobramentos do objetivo geral. Então, eles são muito importantes para ajudar na estrutura do trabalho, né? E a gente, então, sempre organiza 2 a 3 objetivos específicos, né? No caso de vocês que é um artigo, né? Pode ser 2, né? Claro, eles são desdobrados do objetivo geral, então não podem ser um só, né? Então tem que ser 2, até 3, né? E devem ser na sequência que eu vou desenvolver o trabalho. Então, eu vou desenvolver inicialmente uma parte de fundamentação teórica, de referencial teórico. O primeiro objetivo específico será sobre essa questão da fundamentação teórica. Depois eu vou apresentar os dados, né? A partir de uma pesquisa com os alunos, a partir de vou apresentar uma proposta de ensino de filosofia. Então, o seguinte objetivo específico será apresentar a proposta de ensino de filosofia numa turma, né? E o terceiro objetivo específico pode ser, então, analisar essa proposta, refletir sobre as contribuições dessa proposta para o trabalhar, né? Não sei o que eu gostaria de... Estou dando um exemplo, né? Que eu gostaria de pesquisar, de refletir sobre, a partir dessa proposta pedagógica de uma aula de ensino de filosofia ou de algum conteúdo, né? Um dado conteúdo de filosofia. Então, realmente, os objetivos específicos são orientados pela pergunta: o que eu farei para desenvolver a pesquisa? Então, cada parte, cada etapa do meu trabalho, né? Então, são os desdobramentos, são os itens que vocês vão desdobrar o trabalho de vocês, né? Então, referenciar os resultados, né? A metodologia, o tipo da pesquisa, os resultados e a análise, né? Quando a gente faz um trabalho maior, são os capítulos, né? Geralmente que a gente organiza, então, os objetivos específicos na forma dos capítulos que a gente vai organizar o trabalho. No caso de vocês que é um artigo, são os itens, né? Os subtítulos ali, né? As partes do artigo, né? Então, aqui um exemplo também. Então, o objetivo geral daquele exemplo que foi dado antes, né? Então, analisar os motivos da evasão escolar na escola X, né? Então, os objetivos específicos serão quais? Identificar os alunos evadidos na escola, né? Então, inicialmente, o trabalho foi identificar quem são esses alunos, quais foram esses alunos e contatá-los e ouvi-los, né? Então, depois identificar as razões a partir, né, de ouvi-los, né, para então entender, compreender os motivos que levaram, né, à evasão desses alunos, né. E então, a partir disso que eu vou atender e dar conta do meu objetivo geral de analisar os motivos de evasão escolar nessa escola X lá que eu tô querendo analisar, né. Então, alguns verbos, né, para serem usados na formulação dos objetivos, né. Então, é importante vocês olharem para essa parte onde fala das ideias, né, de verbos para serem usados nos objetivos, tanto para a organização do objetivo geral quanto os específicos, porque essas palavras são importantes, né, para dar conta de explicitar o que vocês querem em cada objetivo, né? Então, um objetivo geral, ele precisa dar conta de ser um objetivo que abranja a questão de investigar, discutir e analisar, que é a proposta síntese de uma pesquisa científica, como a gente desenvolve no campo da ciência social e humana, né? Então, são tipos de trabalhos que não esperam que vocês simplesmente apresente um dado, apresente uma proposta, mas sim que vocês reflitam sobre essa proposta, que vocês apresentem uma proposta e reflitam sobre ela, que vocês discutam sobre essa proposta, que vocês apresentem o conceito, discutam o conceito, né? Que vocês compreendam, né?
um problema, né? Que vocês compreendam os desafios, que vocês não só identifiquem esses desafios de trabalhar a filosofia, mas que vocês compreendam, analisem, discutam. Então, é importante se considerar os exemplos e as palavras que podem ser usadas né, em cada objetivo. E nos objetivos específicos também, né? Então, se eu vou desenvolver um trabalho que eu vou fazer como trabalhar a filosofia no ensino noturno, eu vou fazer um objetivo inicial específico de resgatar o histórico da filosofia no ensino noturno. Então, o meu primeiro objetivo específico do trabalho vai ser historicizar o ensino noturno, né, a filosofia no ensino noturno no Brasil. Então, o primeiro objetivo específico geralmente é conceituar, historicizar, né, apresentar o conceito de X e X autores sobre ética. Então, são objetivos específicos mais teóricos, né, os primeiros. Depois, eu vou apresentar os dados, então eu vou usar objetivos já específicos mais que dão conta da questão dos dados, né? Então, eu vou identificar a inserção da filosofia na BNCC, eu vou apresentar uma proposta de ensino da filosofia para alunos de escola rural, do campo, né? Então, já vão dar mais conta de dados, né? De apresentar dados, né? E um último objetivo específico, que pode ser um terceiro, unido ao segundo, né? O objetivo específico do trabalho, tem que dar conta da análise, né? Então, eu vou analisar, eu vou discutir a inserção da filosofia identificada na BNCC, no documento da BNCC. Eu vou refletir sobre a proposta, né, de ensino de filosofia na escola X, né? Eu vou refletir e discutir sobre o ensino do conteúdo X de filosofia no estágio, né? Então, essa questão da escolha dos objetivos é essencial e central, né? Então, peço que vocês olhem com cuidado e considerem esses exemplos e dicas de objetivos a serem usados, tá? E aí, então, a partir de agora, vocês passem a organizar e escrever, né, apresentar os objetivos de vocês no trabalho de vocês. Então, um objetivo geral, vinculando ao problema de pesquisa, e os objetivos específicos desdobrados do objetivo geral maior, tá? E insiram isso na introdução do trabalho, junto com o tema, a delimitação do tema, explicando, falando sobre esse tema e da sua importância, e também apresentando então um problema de pesquisa e com isso justificando a escolha desse tema, justificando a escolha, né, o porquê desse problema ter sido escolhido, está sendo escolhido por vocês para ser tratado, e também então os objetivos, né, o objetivo geral do trabalho e os objetivos específicos, sempre considerando estamos num processo, vocês estão no processo inicial de definição, né, do que vai ser feito nesse trabalho de vocês, nessa pesquisa de vocês. E isso é um processo e pode ter exigir que revisões, que reorganizações sejam feitas, mas essa definição inicial é importante para orientar o caminho que vocês vão seguir, querem seguir, e o que não vão conseguir fazer nesse momento, o que não vão poder fazer nesse momento, para poder dar conta com qualidade do objeto, do tema, né, que vocês vão analisar e como vão então se subsidiar teórica e metodologicamente, né, a execução, como vão executar esse trabalho, né? Então, como vão organizar a fundamentação dele, a metodologia dele, a coleta e a análise dos dados sobre ele, tá? Então, comecem a organizar tudo isso na introdução, para a culminância, então, e fechamento da primeira atividade da disciplina, ok? Nos vemos na próxima aula, então, gente.